julho de 1943. No silêncio da noite, repetidas vezes, o lendário Tokyo Express, os infames comboios de destroyers de alta velocidade do Japão, deslizava pelas estreitas passagens entre as ilhas, transportando reforços cruciais para as guarnições desesperadas das Ilhas Salomão. Porém, naquela noite escura no Golfo de Kula, os radares avançados americanos os detectaram. A frota japonesa, completamente exposta, foi forçada a considerar o inimaginável: utilizar sua arma secreta recém-desenvolvida. A decisão precisava ser rápida, enquanto uma chuva incessante de projéteis de 6 polegadas disparados pelo USS Helena, USS Honolulu e USS St. Louis caía sobre o navio Almirante Nizuki do Almirante Akiyama. Era algo que nenhum japonês jamais tinha presenciado antes. A tripulação aterrorizada de Nizuki acreditava estar sob o ataque de uma espécie de metralhadora de 6 polegadas desconhecida. Em apenas 5 minutos, usando fogo dirigido por radar, os 3 cruzadores leves americanos lançaram mais de 1.500 projéteis, incendiando o convés superior do navio japonês. Sem alternativa, os comandantes japoneses acionaram sua arma secreta, algo que os americanos não possuíam e que agora se dirigia diretamente para o USS Helena. Naquele verão de 1943, a luta pelas Ilhas Salomão alcançara uma fase crítica. 6 meses após a vitória conquistada a duras penas em Guadalcanal, os aliados avançavam pelo arquipélago, empurrando as forças japonesas que antes pareciam invencíveis. O foco da campanha mudou para a ilha de Nova Geórgia, ainda sob controle japonês, e seu estratégico aeródromo em Manda Point. Em 30 de junho, os americanos lançaram a Operação Toy Nails, desembarcando na ilha Rendova, situada em frente a Munda. Reconhecendo a importância estratégica da região, os japoneses estavam determinados a reforçar suas guarnições utilizando o Tokyo Express, uma coluna rápida de destroyers que, sob o manto da escuridão, entregava tropas e suprimentos antes de desaparecer ao amanhecer. Essas ousadas incursões noturnas tornaram-se a linha de vida das forças japonesas nas Ilhas Salomão, enquanto os americanos planejavam interceptar os reforços desembarcando no Rice Anchorage, na costa norte de Nova Geórgia, com o Grupo Tarefa 36.1 do contra-almirante Walden L. Pug Ainsworth, posicionando-se no Golfo de Kula, pronto para bombardear as posições inimigas. Enquanto isso, o contra-almirante japonês Teruo Akiyama também se dirigia ao Golfo de Kula, com sua força de destroyers do Tokyo Express, carregando tropas. 2 frotas, com missões diferentes, mas determinação semelhante, estavam prestes a colidir numa das ações de destroyers mais intensas da Guerra do Pacífico. Na noite de 4 de julho, pouco antes da meia-noite, os americanos avançavam pelo Golfo de Kula, sob uma tempestade de chuva intensa, nuvens carregadas e mar revolto, preparando-se para o confronto que definiria os próximos dias de combate. Enquanto o grupo de desembarque do norte avançava para depositar suas tropas no Rice Anchorage, o grupo Tarefa 36.1 do contra-almirante Ainsworth se preparava para devastar as instalações inimigas em Vila. Os destroyers USS Strong e USS Nicholas avançavam à frente da força principal, usando seus radares e sonares avançados para vasculhar as águas escuras em busca de ameaças ocultas. Com a costa aparentemente limpa, a maior parte do grupo cortava as ondas em direção à vila, cada navio rompendo o silêncio noturno, com o ronco constante de seus motores e o farfalhar das ondas contra os cascos. Às 12h26 da madrugada, os 3 cruzadores leves, USS Honolulu, USS Helena e USS St. Louis, abriram fogo com uma fúria ensurdecedora, iluminando a noite com clarões das explosões. Aproximadamente 3.000 projéteis de 6 polegadas choviam sobre as posições japonesas, enquanto os destroyers USS O'Bannon
e USS Chevalier reforçavam a barragem com seus canhões de 5 polegadas. O som era ensurdecedor, uma tempestade humana de fogo e metal que reverberava pelo Golfo. Após completar o ataque à vila, o grupo-tarefa se dirigiu ao porto de Bairoko, submetendo-o à mesma destruição implacável. Enquanto isso, o grupo de desembarque do norte continuava seu avanço em direção ao Rice Anchorage. Às 12h31, o USS Ralph Talbot detectou 2 navios misteriosos no radar, movendo-se a 25 nós, aparentemente saindo do Golfo. Antes que pudessem comunicar totalmente a detecção, o tenente James A. Curran, a bordo do USS Strong, avistou um rastro espumante se aproximando rapidamente. Era inconfundível. Um torpedo. O casco do Strong se contorceu como se atingido por um martelo gigante. O torpedo rasgou o aço, destruindo a casa de máquinas dianteira e matando instantaneamente todos dentro dela. A água invadiu com força, enquanto o destroyer se inclinava violentamente para estibordo, o quilha quebrada e o navio praticamente irremediável. Homens rolavam pelos convéses inclinados, sistemas falhavam, luzes de emergência tremeluziam. O USS Chevalier executou uma manobra ousada para resgatar a tripulação do Strong, aproximando-se a toda velocidade e colidindo sua proa contra o lado bombordo do navio danificado. Lanternas de batalha iluminavam o caos enquanto marinheiros lançavam cabos e redes improvisadas, permitindo que cerca de 200 homens atravessassem de um navio a outro, muitos cobertos de óleo, alguns feridos e atordoados. Mas a operação de resgate foi interrompida. As baterias costeiras japonesas em Enogai abriram fogo, lançando flares que banhavam a cena em uma luz fantasmagórica. Geysers de água explodiam ao redor dos navios enquanto as balas inimigas procuravam alvos. Antes das 2 da manhã, Chevalier havia resgatado 241 homens, forçado a se afastar pelo fogo inimigo. O Strong, mortalmente ferido, afundou, e suas cargas de profundidade explodiram sob a água, matando mais marinheiros que haviam pulado nas águas cobertas de óleo. No total, 46 homens do Strong se perderam. O restante da frota americana seguiu em frente, ciente de que os destroyers japoneses podiam estar à espreita, torpedos silenciosos atravessando a escuridão. Aquele ataque havia se materializado quase do nada, mas na realidade, os destroyers japoneses haviam lançado uma rede de torpedos desesperada, e o único que acertou foi o Strong. A distância percorrida, impressionantes 11 milhas náuticas, deixou Ainsworth incrédulo, convencido de que apenas um submarino poderia ter realizado tal feito, testemunhando assim a vitória de torpedo de maior alcance da história até então. Apesar da perda do USS Strong, as operações do Grupo de Desembarque do Norte no Rice Anchorage continuaram conforme o planejado. Todas as tropas desembarcaram em segurança até o amanhecer, enquanto os navios sobreviventes do almirante Ainsworth se retiravam em direção a Tulagi, sua missão de bombardeio concluída. Mas a tranquilidade seria breve. Naquela mesma tarde, enquanto o Grupo-Tarefa 36.1 navegava pelo Mar de Coral, Ainsworth recebeu uma comunicação urgente do almirante William Bull Halsey, comandante da área do Pacífico Sul. Relatórios de inteligência indicavam uma nova corrida do Tokyo Express, com destroyers japoneses partindo de Bougainville rumo à vila, transportando reforços. Sem tempo para conferências ou planos detalhados, Ainsworth, conhecido por seu estilo agressivo, ordenou que sua frota invertesse imediatamente a rota. Apesar do Chevalier estar danificado e precisar retornar a Tulagi para reparos, os 3 cruzadores leves, Honolulu, Helena e St. Louis, e os destroyers Nicholas e O'Bannon avançaram a toda velocidade, a 29 nós, rumo ao Golfo de Kula. O USS Radford e o USS Jenkins, reabastecidos em Tulagi, se juntaram à força, enquanto as tripulações carregavam munições
e combustível rapidamente, conscientes de que o tempo era crítico. Enquanto isso, o contra-almirante Akiyama reunira uma força formidável em Bougainville, composta por 10 destroyers, divididos em 3 grupos, 2 transportando cerca de 2.600 soldados e suprimentos para a vila, acompanhados pela unidade de apoio, com 3 destroyers, Suzukaze, Tanikaze e o navio almirante Niizuki. Com o cair da noite em 5 de julho, ambas as frotas convergiam para o Golfo de Kula. Os japoneses chegaram primeiro, vindos do norte, seguidos pelos americanos, aproximando-se do nordeste. Às 12h26 da madrugada de 6 de julho, Akiyama enviou seu primeiro grupo de transporte rumo à vila, ainda fumegante após o bombardeio anterior, enquanto os navios restantes continuaram ao sul. Sem saber exatamente a composição da força americana, mas suspeitando de sua presença, os japoneses prepararam os navios para o combate noturno. Ainsworth posicionou seus cruzadores no canto noroeste de Nova Geórgia, antecipando um duelo de artilharia, confiando na precisão do radar para detectar alvos além do alcance visual. O que ele não percebeu completamente foi a letalidade dos torpedos japoneses, tipo 93, Long Lance, arma que já havia afundado o Strong. Com carga explosiva muito superior aos torpedos americanos e quase sem rastros visíveis, eles representavam uma ameaça mortal, enquanto Ainsworth confiava na superioridade do radar para destruir navios inimigos antes que pudessem atacar. Subestimou a habilidade japonesa em combates noturnos e sua tecnologia de torpedos. Às 1h36, o radar do USS Honolulu detectou múltiplos contatos a 210 graus, a 24.700 jardas, revelando navios inimigos a 21 nós. Minutos depois, a equipe de plotagem confirmou que se tratava de navios japoneses, saindo do Golfo de Kula. Ainsworth ordenou imediatamente a General Quarters, enquanto alarmes soavam e marinheiros corriam para suas posições. As armas foram preparadas, operadores de radar intensificaram a vigilância, e os destroyers formaram a linha de batalha, com Nicholas e O'Bannon à frente, os cruzadores no centro, e Redford e Jenkins na retaguarda. Do lado japonês, vigias com binóculos noturnos observavam a escuridão, atentos a qualquer movimento inimigo. Às 1h47, Nizuki avistou sombras ao nordeste, estimadas em cerca de 14.000 jardas, e Akiyama ordenou que seu grupo de apoio acelerasse a 30 nós e abrisse os arcos de lançamento de torpedos antes mesmo do primeiro disparo americano. Às 1h49, Ainsworth mudou o curso para 242 graus, ajustando a formação para ataque. O radar mostrava que a força japonesa estava dividida, criando uma situação tática complexa. Às 1h54, o almirante americano enfrentou uma decisão crítica: qual grupo japonês atacar primeiro? Após breve hesitação, decidiu engajar o grupo norte. A distância caiu para cerca de 11.000 jardas e diminuía rapidamente. 3 minutos depois, o silêncio da noite foi rompido pelos 15 canhões de 6 polegadas do Helena, iluminando brevemente a escuridão. Honolulu e St. Louis se juntaram ao ataque, enquanto uma chuva de projéteis americanos convergia sobre Nizuki com precisão assustadora, acertando repetidamente o navio almirante japonês, causando incêndios e danificando gravemente sua capacidade de manobra. Mal o Helena iniciou seu ataque, os destroyers japoneses, Suzukaze e Tanikaze, executaram uma manobra ensaiada. Aproveitando os clarões das explosões americanas como guia, lançaram rapidamente 8 torpedos cada, antes de desaparecer atrás de cortinas de fumaça, silenciosos e mortais. 16 torpedos, tipo 93, cortavam a escuridão, deixando apenas rastros quase invisíveis em direção à linha americana, um perigo que se aproximava sem aviso. Às 2h03 da madrugada,
Enquanto os cruzadores continuavam sua barragem devastadora, a primeira tragédia atingiu. Uma violenta explosão sacudiu a proa do USS Helena, atrás da torre de artilharia número 1. O impacto jogou homens ao chão, enviando ondas de choque por todo o casco. Antes que a tripulação assimilasse o primeiro ataque, um segundo torpedo atingiu às 2h05, seguido de um terceiro às 2h06, perfurando a quilha do navio. A embarcação começou a se partir ao meio, com a proa e a popa subindo enquanto a seção central afundava rapidamente. Chief Machinist's Mate Edmund Claps, a serviço na casa de máquinas traseira, lutava para atravessar os compartimentos que se enchiam de água. Ele mais tarde relembrou. As águas invadiam com força, quase nos empurrando para fora do convés. Mal conseguíamos alcançar o próximo compartimento. A pressão era tão intensa que me lançava de um lado para outro, até finalmente chegarmos aos convéses superiores. Ao mesmo tempo, um torpedo atingiu o St. Louis, mas não explodiu, poupando o navio de danos críticos. O almirante Ainsworth, ainda inconsciente do destino do Helena, ordenou às demais embarcações que mudassem de curso para 112 graus. Enquanto os outros navios se viravam, o Helena permanecia silencioso, sem responder a nenhuma chamada de rádio. Em apenas 20 minutos, a proa do cruzador afundou, deixando centenas de marinheiros lutando nas águas cobertas de óleo, agarrados a destroços ou a balsas improvisadas. A seção dianteira, milagrosamente flutuante, tornou-se refúgio temporário para cerca de 200 sobreviventes. Enquanto isso, a Niizuki, atingida anteriormente, se mostrava irremediavelmente danificada. O almirante Akiyama e aproximadamente 300 de seus homens pereceram junto ao navio. Os 2 destroyers sobreviventes do grupo de apoio, Suzukaze e Tanikaze, conseguiram escapar para o noroeste, mas o segundo grupo de transporte japonês avançava rapidamente em direção aos americanos. A radar da Honolulu detectou a ameaça a 13.000 jardas, e Ainsworth, às 2h15, ordenou nova mudança de curso para cruzar em frente à coluna inimiga, adotando a clássica tática naval de Crossing the T. As peças estavam agora dispostas para mais um confronto devastador. Os cruzadores americanos, com todas as suas baterias prontas, enfrentavam não apenas a habilidade japonesa em ataques de torpedo, mas também a coragem desesperada dos soldados transportados nos convés inimigos. O som dos canhões ecoava pela noite, enquanto a tensão atingia níveis quase insuportáveis, cada marinheiro ciente de que a próxima explosão poderia ser a última. Com o cruzamento das forças em pleno andamento, os cruzadores americanos começaram a concentrar fogo sobre o navio líder japonês Amadiri. O segundo grupo de transporte estava vulnerável, carregando tropas e suprimentos em seus convéses, tornando-os alvos fáceis para as baterias de 5 e 6 polegadas. Amadiri recebeu 4 impactos, mas conseguiu manobrar para estibordo, lançando uma cortina de fumaça e disparando alguns torpedos antes de escapar. O próximo navio, Hatsuyuki, sofreu 3 disparos que, incrivelmente, não explodiram, mas ainda assim causaram danos significativos. Seu leme foi comprometido, uma caldeira danificada e parte de seu armamento de torpedos destruído, matando 6 tripulantes, Nagatsuki e Satsuki. Os últimos do segundo grupo de transporte também foram forçados a manobrar sob fogo americano. Nagatsuki encalhou perto do porto de Bambari, 5 milhas ao norte de Vila, enquanto Satsuki prosseguiu para a vila para desembarcar tropas. Às 2h35, todos os contatos radar desapareceram. Ainsworth acreditava ter destruído ou afugentado toda a força japonesa. Sem alvos visíveis, ordenou cessar fogo e rumar para o New Georgia Sound, a vasta área a noroeste do Golfo de Kula, conhecida como The Slot. Ainda ignorava o destino do Helena. Somente às 3h31 da manhã, soube da perda quando o USS Jenkins reportou ter encontrado a seção dianteira flutuante do cruzador,
o número de casco ainda visível, com os cruzadores sobreviventes baixos em munição e um navio perdido. Ainsworth destacou. Nicholas e Radford para resgatar os sobreviventes do Helena, enquanto conduzia o restante da força de volta para Tulagi. A batalha no Golfo de Kula parecia ter terminado, mas para os homens nas águas oleosas, a luta pela sobrevivência apenas começava. Com a aproximação da manhã de 6 de julho, os destroyers USS Nicholas e USS Radford iniciaram a árdua tarefa de resgatar os sobreviventes do Helena. Balsas improvisadas e destroços flutuavam por toda a superfície do Golfo de Kula, cada um carregando marinheiros exaustos, encharcados e cobertos de óleo combustível. As equipes de resgate manobravam cuidadosamente entre os sobreviventes, lançando redes de carga para que pudessem subir a bordo. Cada manobra exigia precisão extrema, pois o menor erro poderia derrubar os marinheiros já fragilizados de volta às águas agitadas. Às 3h41, enquanto os destroyers continuavam a missão, o operador de radar, Nicholas, reportou novos contatos aproximando-se pelo oeste e pelo sul. A missão de resgate teve que ser temporariamente interrompida, deixando centenas de tripulantes ainda à deriva. Suzukaze e Tanikaze, os destroyers japoneses sobreviventes, haviam retornado após recarregar seus tubos de torpedo, buscando causar mais estragos na força americana. Por sorte dos sobreviventes, os japoneses não detectaram os destroyers americanos e passaram sem engajar. Com a ameaça temporariamente afastada, a operação de resgate foi retomada, mas a tensão permanecia. Às 5h15, o destroyer japonês Amadiri reapareceu no horizonte, desta vez em direção ao Golfo de Kula, recolhendo sobreviventes da Niizuki. Ao avistarem os destroyers americanos, ambos os lados se prepararam para outro confronto. Nicholas lançou 5 torpedos a 8.000 jardas, enquanto Amadiri respondeu, mas nenhum acerto foi registrado. Poucos minutos depois, ambos os navios abriram fogo. Nicholas conseguiu atingir a estação de controle de fogo de Amadiri e destruir seu rádio, matando 13 tripulantes, antes que o navio inimigo usasse fumaça para escapar em alta velocidade. Enquanto Nicholas e Radford retomavam o resgate, Mochizuki, último navio do primeiro grupo de transporte japonês, tentava sair pela rota norte após desembarcar suas tropas em Vila. Uma breve troca de disparos atingiu a montagem de torpedos e a artilharia de Mochizuki, que também conseguiu escapar atrás de uma cortina de fumaça. No final da manhã, com 745 sobreviventes a bordo, os destroyers americanos foram forçados a se retirar, pois a luz do dia os tornaria vulneráveis a ataques aéreos vindos de bases japonesas próximas. Após a retirada dos destroyers, os sobreviventes ainda à deriva enfrentavam uma luta desesperada contra o calor tropical, a fadiga e o óleo que cobria seus corpos, dificultando movimentos e respiração. Ventos e correntes arrastaram a seção dianteira flutuante do Helena em direção à ilha japonesa de Vela La Vela. Entre os sobreviventes, muitos estavam feridos, desidratados e traumatizados pelo horror da batalha noturna. Durante o dia, aviões aliados localizaram a seção dianteira do cruzador e começaram a lançar balsas e suprimentos, permitindo que os mais fracos e feridos fossem transferidos em segurança. Os marinheiros que ainda podiam nadar colocaram coletes salva-vidas e seguiram para as balsas fornecidas pelo ar. A ação coordenada entre tripulação e aviões garantiu que o número de mortos não aumentasse significativamente, apesar das condições extremas. Enquanto isso, grupos de sobreviventes conseguiram chegar a pequenas ilhotas próximas ao Rice, Anchorage. Lá, foram resgatados pelos destroyers USS Gwyn e Woodworth, recebendo cuidado imediato e primeiros socorros. Entre eles, soldados chineses que haviam ajudado os americanos durante a fuga das ilhas japonesas também foram evacuados com segurança.
Na ilha de Vela La Vela, os locais e vigias costeiros forneceram abrigo, alimento e orientação aos sobreviventes, ajudando-os a evitar patrulhas japonesas que poderiam capturá-los ou atacar os feridos. Esses homens exaustos, embora traumatizados, encontraram força na solidariedade dos civis e na esperança de reencontrar seus companheiros de tripulação. Finalmente, na noite de 16 de julho, uma ousada operação de resgate foi lançada. 4 destroyers forneceram cobertura enquanto 2 transportes de destroyers entravam discretamente para extrair todos os 165 sobreviventes em Vela La Vela, juntamente com os 16 homens chineses que haviam ajudado. O esforço coordenado demonstrou não apenas a habilidade tática da Marinha dos Estados Unidos, mas também o compromisso de salvar cada vida possível, mesmo em meio a um cenário de destruição e perigo contínuo. Com a conclusão da operação de resgate, o saldo humano do Helena começou a ser contabilizado. Dos aproximadamente 900 tripulantes, 739 foram salvos. 168 homens, infelizmente, perderam a vida, tornando-se a maior perda de vida americana em uma única batalha dentro da campanha do Golfo de Kula. Muitos dos sobreviventes chegaram com ferimentos graves, queimaduras causadas pelo óleo, desidratação e traumas psicológicos decorrentes do intenso bombardeio e do naufrágio repentino de sua embarcação. No Tulade, os marinheiros resgatados receberam roupas limpas, cuidados médicos e alimentação adequada, mas alguns permaneceram com lembranças indesejadas do desastre, como óleo preso na pele ou ferimentos que deixariam cicatrizes permanentes. Chief Machinist Mike Claps relatou que apenas um produto específico, o sabão lava, conseguiu remover completamente o óleo incrustado. Mais de um mês depois, ele ainda enfrentava complicações médicas devido ao óleo que ficou preso em seu ouvido, causando infecção. Para os japoneses, embora acreditassem ter afundado 2 cruzadores e um destroyer americanos, a realidade era diferente. Apenas o Helena havia sido perdido, enquanto Nizuki e Nagatsuki foram os únicos navios japoneses destruídos. Ainda assim, do ponto de vista de tonelagem e poder de fogo, a troca de perdas foi relativamente favorável aos japoneses. A operação mostrou a eficácia devastadora de seus torpedos, tipo 93, que haviam mudado completamente a percepção americana sobre a ameaça japonesa em combates noturnos. Por outro lado, os americanos inicialmente relataram ter afundado até 8 a 10 navios inimigos, depois ajustando para 6 ou 7. A análise pós-batalha destacou o domínio da artilharia americana guiada por radar, a precisão de seus tiros e o valor das técnicas táticas emergentes. A batalha também destacou a necessidade de maior atenção aos ataques de torpedo e a importância de treinamento especializado para enfrentar as forças japonesas em ambientes noturnos e de baixa visibilidade. As lições aprendidas seriam aplicadas imediatamente. Uma semana após o Golfo de Kula, em 13 de julho, Ainsworth enfrentaria novamente a marinha japonesa na Batalha de Kolombangara, onde engajamentos em maior alcance e táticas modificadas refletiriam a rápida adaptação de ambos os lados. Assim, a campanha nos arquipélagos das Ilhas Salomão em 1943 continuaria a evoluir, moldando o futuro da guerra naval no Pacífico. A batalha no Golfo de Kula deixou lições duradouras para ambas as marinhas. Para os Estados Unidos ficou evidente que, apesar da superioridade em radar e poder de fogo, os torpedos japoneses tipo 93 representavam uma ameaça mortal em combates noturnos. O almirante Halsey enfatizou a necessidade de maximizar o uso da artilharia e, ao mesmo tempo, minimizar o risco diante da ameaça de torpedos inimigos. A adaptação tática dos destroyers americanos, priorizando ataques de torpedo antes de se exporem com fogo de canhões, refletia essa nova abordagem estratégica. Os oficiais japoneses, por sua vez,
ficaram satisfeitos com a eficácia de seus torpedos, mas reconheceram suas próprias limitações. A recarga dos tubos de torpedo, que deveria levar 10 minutos, frequentemente demorava mais de 1 hora, prejudicando sua capacidade de manter pressão contínua sobre o inimigo. Além disso, os sistemas de radar japoneses, embora úteis, ainda eram inferiores aos americanos, e o treinamento em combate noturno era um recurso crítico que precisava ser constantemente mantido. No contexto mais amplo da campanha das Ilhas Salomão, o Golfo de Kula destacou a transição da guerra naval tradicional, baseada em observação visual e canhões, para confrontos tecnológicos complexos. Radar, torpedos de longo alcance e comunicações avançadas passaram a desempenhar papéis decisivos. As ações noturnas, embora menos famosas que grandes batalhas de porta-aviões, determinaram o controle de vias marítimas essenciais para o avanço aliado no Island Hopping pelo Pacífico. O Tokyo Express continuaria a realizar missões até que as forças americanas avançassem de forma inexorável para o norte. A batalha mostrou, de forma clara, como a combinação de tecnologia, tática e coragem individual poderia alterar o curso de engajamentos navais, influenciando o destino de campanhas inteiras. O equilíbrio entre a precisão americana e a letalidade japonesa se tornou um estudo de caso clássico sobre a guerra no Pacífico, onde cada detalhe, desde a munição até a habilidade de observação, poderia significar a diferença entre vitória e derrota. O impacto do Golfo de Kula reverberaria por toda a campanha, lembrando a importância da inovação tecnológica, do treinamento rigoroso e da coragem em confrontos que testavam limites humanos e mecânicos, deixando lições que seriam aplicadas nos combates subsequentes até o fim da guerra. A Batalha do Golfo de Kula terminou, mas o impacto dessa ação se estendeu muito além daquela. Noite sangrenta. Os sobreviventes do USS Helena, apesar do trauma e das perdas, testemunharam a resiliência humana em meio ao caos. 739 homens foram salvos graças à coordenação precisa entre destroyers, transportes e aviões aliados, enquanto 168 pereceram heroicamente. Para os japoneses, a destruição do Niizuki e do Nagatsuki representou uma derrota parcial, mas o sucesso dos torpedos tipo 93 mostrou que sua tática noturna ainda era formidável. O confronto evidenciou a importância da tecnologia e da inovação na guerra naval. O radar americano permitiu tiros precisos e coordenados, enquanto os torpedos japoneses de longo alcance e quase indetectáveis causaram perdas significativas. A batalha também reforçou a necessidade de constante adaptação tática, com lições aprendidas sendo aplicadas imediatamente. Em confrontos subsequentes, como a Batalha de Kolombangara, mais do que números ou navios afundados, o Golfo de Kula mostrou a coragem individual de marinheiros e comandantes. Cada decisão, cada manobra e cada disparo tiveram consequências diretas para centenas de vidas. A campanha nas Ilhas Salomão continuaria, mas as lições dessa batalha permaneceriam como referência para treinamentos futuros e para o desenvolvimento de estratégias navais em condições extremas. Ao refletirmos sobre o Golfo de Kula, percebemos que a guerra não era apenas sobre máquinas e armamentos, mas sobre homens que enfrentavam o desconhecido com bravura e determinação. Cada sobrevivente, cada comandante e cada tripulante contribuiu para o desenrolar da história, deixando um legado de coragem e sacrifício que seria lembrado por gerações. Se você gostou dessa história intensa e cheia de ação, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas épicas de batalhas históricas. O Golfo de Kula permanece como um exemplo de como a estratégia, tecnologia e coragem podem mudar o destino de uma guerra.